E o tema de hoje é a oração de Jonas. Nestes meses de janeiro e fevereiro, temos meditado sobre orações na Bíblia. E Jonas capítulo 2 é uma oração, assim como Abacuque capítulo 3 é uma oração, Jonas capítulo 2 é uma oração, e os 10 versos do capítulo 2 se ocupam da oração de Jonas. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia, abençoe o seu vizinho e exercite o dom da hospitalidade. Na minha Bíblia está aqui como título, Jonas ora no ventre do peixe. E o texto diz: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre como seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia, mas eu oferecerei sacrifício com ação de graças. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Jonas é um profeta diferente, porque a gente aprende mais com aquilo que ele fez e passou, do que com aquilo que ele disse. A vida de Jonas foi uma pregação. E ele é conhecido como o profeta fujão, o profeta rebelde. Mas a verdade é que Jonas, na sua época, era um profeta muito conceituado. Se você abrir a sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, 2 Reis, capítulo 14, verso 25, terá informações adicionais sobre Jonas. Qual o significado do nome de Jonas? Jonas, em hebraico, é Ioná. Quem conhece uma Ioná? Tem várias pessoas com esse nome. Jonas é Ioná e significa pomba. E Jonas foi um profeta do reino do norte, do reino de Israel. Ele nasceu em Gat-Efer, na região de Zebulon, próxima a Nazaré. E eu acho isso muito interessante, porque acredito que quando Jesus era criança e corria pelas colinas de Nazaré, muitas vezes ele deve ter escutado a história de Jonas e do grande peixe, porque Jonas era dali, era da região, era da terra, da região montanhosa da Galileia, de Gat-Efer, na terra de Zebulon. Jonas viveu no século 8 a.C. e profetizou na corte de Jeroboão II. De modo, meus irmãos e minhas irmãs, que Jonas era um profeta conhecido e conceituado. Um profeta que proferia a palavra do Senhor nos palácios. Um profeta que se apresentava diante dos reis. Um homem respeitado, um homem reconhecido. Não apenas isso, a Bíblia diz que Jonas era filho de Amitai, que por sua vez era profeta. Então Jonas vinha pelo menos de 2 gerações de profetas. O pai dele era profeta, ele era profeta,
Um homem reconhecido, profeta experiente, com uma longa folha de serviços prestados a Deus e ao reino de Deus. Por isso, quando Deus determinou que uma mensagem de arrependimento fosse pregada aos moradores de Nínive, de certa forma, irmãos e irmãs, Jonas era a escolha óbvia. O Senhor chamou aquele profeta experimentado, aquele profeta capacitado, aquele profeta que já tinha uma certa idade, aquele profeta que tinha capacidade para pregar diante dos reis, dos poderosos. E então Deus escolheu Jonas para a missão. Mas nós sabemos o que aconteceu. Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. Jonas achava que era um absurdo oferecer a graça de Deus a pecadores tão inveterados. Então Jonas briga com Deus, rompe com Deus. Deus manda ele para Nínive. Jonas inventa de ir para Tarsis. Mas Jonas acaba descobrindo que é muito difícil convencer Deus. Eu não sei se você já fez isso. Se você já tentou convencer Deus. Deus é uma pessoa muito difícil de ser convencida, de mudar de opinião, de aceitar os nossos argumentos. E se você ainda não descobriu, vai descobrir que não dá para convencer Deus. E Jonas não foi diferente, ele não convenceu, ele foi convencido e acabou fazendo uma oração no fundo do mar. E no que diz respeito ao local da oração, certamente essa é a mais estranha da Bíblia. Uma oração no fundo do mar, uma oração na barriga de um peixe. Mas uma oração que traz alguns elementos preciosos para a nossa vida com Deus, para a nossa vida de oração, em que pese a estranheza do lugar em que foi proferida, a oração de Jonas é uma oração cheia de sabedoria e de fé, que pode nos ajudar na nossa própria vida de oração. Vamos então acompanhar essa oração, e o texto começa com o versículo 2, onde Jonas deposita a sua confiança no Senhor. A Bíblia diz que orou Jonas ao Senhor seu Deus lá das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei e tu ouviste a minha voz. Na minha angústia busquei ao Senhor, disse Jonas. A palavra angústia, amada igreja, vem do latim angustere, que significa apertar, comprimir. É por isso que quando você está com o seu peito apertado, você diz: estou angustiado. Angústia significa aperto. E no caso de Jonas era bem isso, porque eu imagino que não tinha muito espaço na barriga do peixe. Por maior que o peixe fosse, era apertado lá dentro. Então a angústia não era apenas emocional, era também física. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, diz Jonas. Eu gritei do ventre do Seol. Seol é uma palavra hebraica que pode ser traduzida como inferno, ou como sepultura, ou como além. De modo que Jonas já se via morto, sem esperança, sem solução. Mas meu querido, minha querida, sempre há esperança quando a gente confia em Deus. E Jonas fez isso. Ele fez de Deus a sua esperança. Mas Jonas teve que fazer alguma coisa. Ele teve que orar. Olha o versículo 2. Jonas diz: clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei e tu ouviste a minha oração. Deus ouve as orações? Sim, mas a gente tem que orar. Jonas foi ouvido? Sim, mas ele teve que clamar. Então, às vezes, amados irmãos e irmãs,
Deus não está nos ouvindo simplesmente porque nós não estamos orando. Precisamos orar mais, precisamos orar melhor. A única coisa mais importante do que orar é continuar orando. Jonas disse: eu gritei e Deus me ouviu. Esses dias tenho acompanhado, e acredito que os irmãos tenham acompanhado também, o resgate das vítimas do terremoto, ali na Turquia e na Síria. Espantosamente, algumas pessoas têm sido retiradas com vida de sob os escombros, após 7, 8, 9 dias. E a televisão mostra o serviço dos socorristas, muitos deles voluntários, alguns brasileiros, que estão ali e eles começam a remexer aquele monte de entulho, o concreto, o tijolo, mas uma coisa que chama a nossa atenção é que a todo instante eles pedem silêncio. E então eles gritam: tem alguém aí embaixo? Dê algum sinal. E eles fazem silêncio. Porque se lá embaixo dos escombros tiver alguém, e essa pessoa conseguir gritar, eles saberão e vão retirar aquele entulho e vão tirar aquela pessoa, trazendo-a de volta à vida e à segurança. Eu acho que Jonas e Deus, a história era parecida, porque Jonas rebelde, Jonas desobediente, Deus dizendo: Jonas, vai numa direção, e Jonas indo para outra. E Jonas dormindo no porão do navio, com a sua consciência cauterizada, com a sua alma empedernida, endurecida. E Deus o tempo todo era como um socorrista, dizendo: quando é que Jonas vai orar? E tudo o que Deus esperava para ajudar Jonas era escutar uma oração. Queridos, queridas, às vezes Deus é um socorrista, que está em cima dos escombros, em silêncio, esperando ouvir a nossa voz, o nosso clamor, a nossa confissão, o nosso arrependimento, a nossa declaração de fé. Então Jonas depositou a confiança dele em Deus, e eu acredito que não há lugar melhor para depositarmos a nossa confiança. Uns confiam em carros, outros em cavalos, disse o salmista, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Coloque a sua confiança em Deus. Mas Jonas foi além, não é? E a oração continua. Agora Jonas reconhece o estado em que ele se encontra. Há uma admissão, há uma confissão nos versículos 3, 4 e 5. Jonas diz: Deus, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse, vou até aí, vou até o verso 5. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. O que Jonas estava falando? Ele estava contando para Deus a situação em que ele se encontrava. E ele disse: Deus, as algas estão enroladas, as algas marinhas, enroladas na minha cabeça. As ondas me cobriram. Eu estou aqui na barriga desse peixe. Igreja, será que Jonas estava falando alguma coisa que Deus já não sabia? Então por que Jonas estava falando? Porque por mais que Deus saiba, Ele quer ouvir. E por que Deus quer ouvir? Porque a gente precisa saber. Jonas naquele momento reconheceu onde ele estava. Em outras palavras, era como se Jonas dissesse: meu Deus, a que ponto eu cheguei? Olha onde é que eu estou. Porque Jonas não tinha se apercebido disso. Ele foi fugindo de Deus, ele foi entrando no navio, ele foi dormindo no porão, ele foi se afastando de Deus e nem se dava conta.
Mas agora a ficha caiu, os seus olhos se abriram. E ele fala: Deus, olha onde é que eu estou. Às vezes um crente afastado, um cristão desviado, está lá numa roda de escarnecedores, bebendo, rindo, contando piada indecente, ouvindo música suja, e de repente os seus olhos se abrem, e ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Olha onde é que eu vim parar. E neste momento há uma tristeza, há uma angústia, porque é quando a ficha cai. Irmãos, foi o que aconteceu com Jonas naquela hora, a ficha caiu. E ele disse: é aqui que eu estou. A gente precisa abrir os olhos e entender que muitas vezes o lugar onde a gente está não é o lugar onde Deus quer que a gente esteja. Quando Adão pecou contra o Senhor, desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus chegou, porque toda a tardinha Deus conversava com Adão, conversava com Eva, e então Adão se escondeu. E aí acontece algo muito interessante, porque Deus ergue a sua voz e diz: Adão, onde você está? Ah, fala sério, será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Claro que Deus sabia. Então por que Deus falou: Adão, onde você está? É porque Deus sabia onde Adão estava, mas Deus queria que Adão soubesse onde ele estava, em que situação ele se encontrava. Queridos, o nome disso é confissão. Confissão. Você não pode esconder de Deus as suas culpas, os seus erros, os seus pecados. Mas você também não pode esconder de Deus as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas lágrimas. Não pode e não precisa, porque o seu Deus é um Deus santo, amoroso, perdoador, poderoso, justo, fiel. Então isso é muito bonito na oração de Jonas. Ele confiou em Deus, mas ele também abriu o jogo com Deus, abriu o coração com Deus, e a ficha caiu, e ele disse: olha onde é que eu vim parar, e eu estou aqui porque eu desobedeci, eu fui rebelde, e eu fugi do plano que Deus tinha para a minha vida. Eu acredito que esse é o primeiro passo para a restauração, o ponto de inflexão, em que uma jornada descendente se torna uma jornada ascendente, para a alegria da nossa alma e para a glória de Deus. Amém? Mas vamos em frente. E agora nós nos deparamos com uma terceira característica da oração de Jonas. Jonas alcançou o favor de Deus. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7. Eu desci até aos fundamentos dos montes, disse Jonas, e a terra encerrou-me para sempre como seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. É claro que Jonas aí está se referindo à morte. Ele já se dava como morto, como também os marinheiros que o tinham lançado ao mar. É por isso que Jonas muda o discurso da água para a terra. Até então ele falava sobre a água, as algas na cabeça, as ondas. Agora ele diz: a terra me encerrou para sempre como seus ferrolhos. Ele já se via enterrado, sepultado. Ele já podia enxergar a lápide sobre o túmulo. Aqui jaz Jonas, filho de Amitai. E já podia falar assim: essa é a minha situação. Eu estou em uma situação desesperadora, desenganado, perdido. Mas olha o que Jonas diz no versículo 6. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Isso é muito bonito. É quase uma ressurreição. E Jonas diz: o Senhor me livrou da morte. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deus está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Jonas vai além e no versículo 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ah, isso é legal.
Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu ia dar o último suspiro. A minha alma estava desfalecendo. Era o meu último fôlego. E aí eu me lembrei de Deus. E o último suspiro que eu tinha, eu usei para clamar a Deus, para pedir socorro a Deus. E aí Jonas diz: entrou a minha oração no teu santo templo. Meus irmãos e minhas irmãs, o poder da oração. Um fiapo de voz, um soprinho de vida, poucas palavras, mas Jonas disse: eu estava desfalecendo, eu me lembrei do Senhor, com meu último fôlego, eu balbuciei uma prece, e ela chegou ao céu. Você já viu o quanto de energia é necessária para levar uma pessoa ao céu? Você já viu na televisão aqueles lançamentos de foguete nos Estados Unidos, na Rússia, na China? Aqueles povos que mandam os astronautas. Você já viu o tamanho daqueles foguetes? Você sabe qual é a quantidade de combustível que tem que ser usada? O tanto de energia que é consumido para pegar um ser humano e levá-lo a poucos milhares de quilômetros de altura, mas para te levar até o céu, até o templo de Deus, a morada do Senhor, uma oração é suficiente. O poder da oração. O poder da oração. Se um astronauta quiser subir poucos quilômetros, tem que subir no foguete. Mas para a sua oração chegar na presença de Deus, basta falar, basta pensar, basta suspirar. Este é o poder, esta é a maravilha. Irmãos amados, esse é o segredo da oração. A oração nos coloca em contato com Deus. Quando você ora, talvez fisicamente você esteja aqui, mas espiritualmente você está no céu. Jonas disse isso. Tem uma música bonita do Estênio Márcios, onde ele diz: mas me lembrei de ti, fiz minha oração, que atravessou milhares de léguas submarinas e chegou à tua presença. Essa é a confissão de Jonas, falando a respeito da sua oração. E é por isso que o diabo não quer que a gente ore. E é exatamente por isso que a gente deve orar. Jonas alcançou o favor de Deus. Entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E para terminar, Jonas rendeu graças ao Senhor. Versos 8 a 10. Os que se apegam aos vãos ídolos, afastam de si a misericórdia. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. O Salmo 115 diz: os ídolos dos homens são vãos, porque têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. E Jonas está reforçando essa verdade. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Não é que Deus não tenha misericórdia, é que a pessoa rejeita, a pessoa afasta e prefere, irmãos, pedir a um ídolo, no lugar de pedir a Deus. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. Mas, diz Jonas no versículo 9, eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. E isso também é precioso. O autor do livro de Eclesiastes diz que se você fizer um voto a Deus, pague, porque é melhor não votar do que votar e não pagar. E aí Jonas termina sua oração com uma declaração de fé maravilhosa: ao Senhor pertence a salvação. Sabe o que é bonito aqui? É que Jonas louva a Deus por antecedência. Lembra, tudo isso ele disse, ele estava onde? Na barriga do peixe. Mas você percebe, ele já está louvando, ele já está adorando,
ele já está glorificando, ele já está exaltando, ele já está engrandecendo. Isso é fé. Fé é louvar por antecedência. É engrandecer a Deus não apenas por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele vai fazer. E assim Jonas engrandece ao Senhor, dizendo: ao Senhor pertence a salvação. E diante dessa oração, o Senhor dá uma ordem ao peixe, porque ele é o dono da criação, todo o universo lhe obedece. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. E então Jonas foi cumprir a sua missão e foi pregar lá na cidade de Nínive. Muita gente fica incomodada com o peixe do Jonas, porque, segundo a biologia, não existe um peixe capaz de engolir um homem inteiro, e muito menos de preservá-lo com vida durante 3 dias. Nem as maiores baleias são capazes deste fenômeno. Para o crente isso não é problema, porque o mesmo Deus que criou todos os animais poderia criar um peixe especialmente para aquela ocasião. Mas tem gente que fica preocupada: qual foi o peixe que engoliu Jonas? E quer saber a espécie, quer saber o nome. Foi uma garopa? Foi um robalo? Foi um tubarão? Foi uma baleia? E olha que baleia não é peixe. Queridos, eu acho que não tem a menor importância a gente saber o nome do peixe do Jonas. Mas eu acho que é muito importante a gente saber o nome do nosso peixe. Qual é o nome do seu peixe? Qual é a situação que hoje está angustiando você, apertando o seu coração? O seu peixe tem um nome? Ah, eu sei que tem. Eu sei que tem. Mas lembre-se, Deus falou com o peixe, e o peixe obedeceu. Porque ao contrário de Jonas, que foi rebelde, desobediente, fujão, a criação obedece ao Criador. Então todas as coisas estão nas mãos de Deus. Eu não sei qual é o nome do seu peixe, eu não sei qual é o tamanho do seu peixe, mas eu sei que se Deus falar, Ele abre a boca e você sai. Então ore, confie, tenha esperança, porque o Deus que escreveu um final feliz para a história de Jonas, haverá de escrever também um final feliz para a sua história. Mas você precisa orar, e você precisa crer. Ao Senhor pertence a salvação. Se nós clamarmos, Ele nos ouvirá. Sendo assim, oremos. Amém, irmãos?